vamos começar, já estão praticamente esgotados os 5 minutos de tolerância. Portanto, eu queria agradecer muito ao Pedro pela vossa presença, porque já cá teve outros momentos, é a estreia do nosso grupo, e entrar num tema que, como tem sido, em 2 temas, aliás, com os quais mais falar, mas que tem sido muito objeto de discussão e de análise aqui entre nós. Portanto, vai ter por base as intervenções que consta no Estado da Educação de 2016 sobre, concretamente, o capítulo da economia e o capítulo dos estabelecimentos, redes de estabelecimentos, mas vai constar sobre isso e espero também que conste porque é que deveria passar a estar no futuro do Estado da Educação de 2017, que será indicado para lá. Eu, só para fazer uma pequena introdução sobre este tema, e ficar muito contente por termos especialistas de outras áreas que nós fazemos de educação, né? Tem sido sempre a minha preocupação, só o Pedro não é da educação, o Pedro é próprio antropólogo, descobri eu agora. Formação de base. Formação de base. Mas só para dar o pontapé de saída para a nossa discussão e ao debate que irá haver aqui as apresentações, só queria contar, ao pensar nisto, pensei em dois momentos importantes da minha vida profissional, algum deles mais ou menos cómicos, que têm a ver com estes temas. Nos anos 80 estava eu no Gabinete de Estudo e Planeamento, e o setor que planeava a rede escolar, que era o António Fazenda, que coordenava isso, estava muito intrigado concretamente com o conceito de Alcotim, porque todos os anos, sim ano não, os meninos da 4ª classe reprovavam todos. Um ano passavam todos, o ano seguinte reprovavam todos. E fez aqui uma sucessão de vários anos sequenciais e ver o que é que se teria a passar, e decidiu-se ir falar com as escolas e falar com a Câmara, e descobriu-se então qual era a razão. Era o acordo entre as escolas e os pais e os alunos, porque se passassem todos havia o risco da escola fechar, e então eles faziam as contas de maneira que pelo menos 15 alunos ficassem, e portanto não fechava a escola, e os pais estavam de acordo que os alunos se levassem todos para assegurar a escola. Portanto, isto revela a dimensão do planeamento da rede escolar, e este aspecto foi de facto para mim uma descoberta, porque eu pensava, já isto é um problema no sucesso escolar, isto é um problema de desadequação dos projetos de idade dos professores. Afinal, a história era claramente esta e era perfeitamente assumida, e a Câmara sabia qual era a situação. Relativamente à parte do financiamento, isto talvez nos anos 2000, 2001, estava eu nessa altura na Inspeção Geral da Educação e participei em Paris numa conferência de avaliação das zonas de educação prioritária francesas. E a imagem do que tinha sido feito cá em Portugal dos TEIC. Portanto, os TEIC não são exatamente a mesma coisa, mas de alguma forma são os herdeiros das zonas de educação prioritárias francesas. E houve uma conferência grande, o ministro na altura era o Jacques Lang, que fez a abertura da conferência, e houve vários economistas que tinham feito uma análise, um estudo sobre as ZEPs. Lembro-me de um, que era o Francisco Cramarx, que fez uma intervenção, e que analisou as ZEPs, nomeadamente, julgo, no sentido da perspectiva da eficiência, da relação custo-benefício e, por outro lado, também a equidade e a justiça social. E foi, de facto, uma avaliação extremamente negativa, e isto foi confrontado com os baixos de educação, e para mim foi, de facto, uma revelação, e aliás, depois descobri que houve um artigo mais recente deste mesmo economista, juntamente com o Ganabou e a Corinne Prost, e sobre as zonas de educação prioritária, diz em inglês, much ado about nothing. Portanto, como é que se diz, como é que se traduzir em português? Tudo para nada, tudo para nada, tudo para nada. Pronto, portanto, penso que estas duas áreas da análise da educação têm que ver não só com o que se gasta, mas como e em que é que se gasta o dinheiro da educação, no que refere, no que diz respeito às escolas, não só quantas escolas se constroem, quantas escolas, mas que tipo de escolas e que relação é que essas escolas têm com a população. E pronto, isto foi só uma mera introdução um bocadinho anedótica, e agora vamos falar ao Francisco Louçã, que eu toco como quiserem. Não sou eu, até uma bola.
Então, começa. Eu queria agradecer o convite. Aliás, já porque apanhando aqui um bocado do tom, estou bem lembrado da Maria José, eu diria que o facto de já ter sido convidado várias vezes sobre um tema que em princípio escapa muitas vezes à atenção de quem se preocupa com as questões de educação e acha que as questões da rede, da definição da rede ou da gestão da rede é uma coisa assim esquisita para meia dúzia de iniciados e que tem pouca relevância em matéria de educação e de motores pedagógicos, etc. E, portanto, começo a achar que, ao fim destes anos todos, começa a haver uma preocupação sobre a análise destes temas. Segunda explicação, aqui admitir um erro meu, eu estava muito entretido a preparar uma intervenção sobre um tema e de repente, não sei, aquelas descargas que a gente não se consciência, que não se percebe, porque eu disse, deixa-me cá ver o que é que diz o meio que a Maria José me mandou. E cheguei à conclusão que estava exatamente a fazer uma coisa ao lado do que tinha sido pedido para fazer e mandei um SOS no sábado à noite, que tive depois resposta de cinema no domingo e ela confirmou, não Pedro, não era nada disso. E eu disse, ok, pronto, então isto é para pôr de lado e começar a fazer outra coisa e portanto, digamos, o tempo que eu gosto para preparar a intervenção foi relativamente mais curto que das outras vezes e portanto aí também peço alguma desculpa por não ter se calhar num ou noutro aspecto ir mais fundo que isso. Bom, a primeira questão que eu gostava aqui, que é quase uma questão prévia, tem a ver com questão de conceitos. Nós falamos muitas vezes, umas vezes falamos em rede pública, outras vezes falamos em rede de estabelecimentos públicos. E não estamos, quando utilizamos o primeiro conceito e o segundo, a falar exatamente da mesma coisa. Quando eu utilizo o conceito de rede pública, eu estou a classificar como a natureza do serviço. E a natureza do serviço pode ser feita quer por entidades dependentes diretamente do Ministério da Educação ou pode ser por entidades contratadas pelo Ministério da Educação para prestar um determinado serviço. E isto tem relevância. Quando eu falo, por exemplo, da cobertura da rede pública no país, estou a falar englobando, por exemplo, todas as escolas públicas ou privadas, sendo que as privadas têm contratos de prestação de serviços ao Estado, que existem, são os conhecidos contratos de associação, e eu tenho uma outra parcela que é menos conhecida, que são as escolas profissionais privadas, a quais o Estado contrata o serviço, mas os alunos, na prática, estão no serviço público de educação. Quando eu falo em rede de estabelecimentos públicos, eu estou a falar apenas, estou a eleger como critério de identificação as escolas, os estabelecimentos que pertencem diretamente a serviços que estão dependentes hierarquicamente e financeiramente, organicamente, do Ministério da Educação ou de outra entidade pública. Visto que, nesta rede de estabelecimentos públicos, por exemplo, o Ministério da Economia tem 3 escolas, que são as escolas de hotelaria e turismo, e que estão, uma, se não me engano, no norte, outra em Lisboa e outra no Algarve. Portanto, mas, por exemplo, já excluo daqui todas as escolas profissionais, porque essas não são, face à natureza da propriedade, ou seja, são privadas, já não são incluídas na rede, digamos, do ensino público. Não são considerados estabelecimentos públicos, face à natureza da propriedade. O que é que isto resulta, em termos depois do tratamento estatístico? Significa que eu, ao falar redes de estabelecimentos públicos, estou a pôr no privado um conjunto de alunos que, na prática, estão no serviço público de educação, visto que há uma natureza privada do estabelecimento, o serviço
é independentemente dos outros. Mas também significa outra coisa muito interessante. É que há 2 concelhos no país que não têm rede de estabelecimentos públicos a partir do primeiro ciclo. A Ruda dos Vinhos e Alvito. Ou seja, não têm rede de estabelecimentos públicos. E, portanto, se eu falar em rede do serviço público, eu digo que tem uma cobertura nacional. Se estou a falar na rede de estabelecimentos públicos, eu sinto-me na obrigação de dizer que há falha na cobertura nacional, porque há 2 concelhos que não têm estabelecimentos públicos a partir do primeiro ciclo de escolaridade. Têm os 2 contratos de associação. Ou seja, ali não há opção. Isto eu posso dizer assim, parece uma questão de fomento, mas depois em termos estatísticos, eu estou de facto a inflacionar o número de alunos que estão na rede de estabelecimentos privados, sendo que à partida eles não têm outra opção, teoricamente não terão outra opção, senão a frequentar, e não é portanto uma questão de liberdade dos encarregados de educação poderem optar. Em relação à rede de estabelecimentos públicos, os dados aqui no estado da educação, e já agora eu ainda fiz tentei fazer um exercício que foi tentar procurar noutros estados de educação anterior os mesmos dados para a mesma área. E não foi fácil, porque o foco da apresentação dos dados foi diferente e não permite uma leitura, digamos, quase automática. Não era só uma questão de paginação, era a forma de apresentação dos dados. E, portanto, eu acho que tínhamos a ganhar no futuro de estabilizar, digamos, um formato que permita depois um trabalho comparativo para melhor podermos apreender as evoluções. Dizer, é possível fazer esse estudo? É. Depois, quando se está um domingo à tarde para apresentar uma coisa na quarta-feira, desiste-se porque a certa altura começa-se a perder, porque aquilo tem que se andar para trás e fazer contas e isto e entrar. Portanto, era este reparo já agora em relação a isso. Primeira questão que transparece. E utilizei, já agora, para melhor compreender algumas das situações, recorri-me a um outro instrumento que é a ProDat, que tem dados que não estão, digamos, tão atualizados, mas que, naquilo que nos interessa para o tema que foi proposto, digamos, as modificações são relativamente pequenas. A primeira coisa que se repara é de uma enorme assimetria na cobertura do território. Se nós utilizarmos o mapa de Portugal, temos uma rede relativamente portanto, pelos diferentes municípios, que dá mais ou menos um agrupamento por concelho, e à medida que vamos aproximando-nos do litoral, essa densificação começa a aumentar, e depois não é possível localizar Lisboa, Porto e Coimbra, porque a densificação é tanta que a gente descobre que no meio daqueles pontinhos todos deve lá estar a cidade de Coimbra, de Lisboa, do Porto, e uma faixa no Minho entre Braga, digamos, uma linha de Viana, Braga, Guimarães. Portanto, são aí, digamos assim, uma rede que, em termos de cobertura, é muito densificada no litoral e nos principais centros urbanos e esparsa, de alguma maneira, nos territórios do interior. Também esta ressalva, por acaso não são propriamente totalmente do interior, o facto de termos 2 concelhos no país sem rede de estabelecimentos públicos a partir do segundo ciclo, terceiro ciclo, a Ruda dos Vinhos, Lisboa e Val do Tejo e Alvito no Alentejo. Eu depois vou falar aqui um pouco para dar a frente da questão do reordenamento da rede, mas dizer-vos que também, apesar do esforço que foi desenvolvido de tipificação de tipologias, e portanto, para terem uma ideia, neste momento, em termos do ensino não superior,
Nós temos basicamente 5 tipologias, que são os jardins de infância, e depois com um asterisco que eu vou chamar para a atenção, a escola básica e secundária, escola secundária e depois, se quisermos, acrescentar a escola profissional, portanto, ou artística. Portanto, isto parece relativamente simples. Mas depois, se formos fazer uma outra análise, que é, bom, então estes tipos de escolas têm uma oferta semelhante. Errado. É possível distinguir nestes tipos de escolas 16 tipos de oferta educativa diferenciada. Algumas até relativamente, digamos, esquisitas. Isto tem muito a ver com o facto que muitas vezes escapamos, porque a rede para nós é qualquer coisa de real, de presente, que ali está, que a rede é uma construção, digamos, muito antiga, de sobreposição de ideias e de concepções sobre o que deve ser um estabelecimento de uma escola, de políticas educativas que se foram sucedendo e foram sendo alteradas e algumas derrogadas, e que nada foi feito em função, digamos, partindo do zero, mas sempre numa lógica de aproveitamento do que existia. O primeiro, digamos, eu diria, tentativa pensada, quase e concretizada, melhor dizendo assim, a nível nacional, são os planos centenários, que têm o seu início em 1941 e que se estendem no tempo até 1956. Onde havia uma determinada concepção de educação, havia a que correspondia a um determinado tipo de escola, e era a escola no sentido mais elementar do seu termo, ou seja, salas de aula e ponto final, e casas de banho. Exterior, na maior parte dos casos. A partir daqui, houve o plano dos liceus, também a partir dos anos 50, das escolas industriais e comerciais, e portanto a rede é construída, vai sendo construída sobre modelos que representam modelos de edifícios com arquitetura, mas que representam também concepções diferentes do que deve ser a prática pedagógica das próprias escolas. Isto depois significa, e isso explica, que quando nós chegamos à oferta, a oferta muitas vezes é condicionada pela própria edificada existente e que se procura manter. Nós prosperamos, por exemplo, que é muito interessante, não é agora o tema, portanto seria um outro tema sobre a questão da arquitetura escolar e a forma como foi evoluindo. Por exemplo, a concepção de escola para um único ciclo, que vai muito para além do plano centenário, que, por exemplo, na reforma do Veiga Simão significa a construção das escolas preparatórias e que representa a construção de escolas secundárias e que depois, já com a diminuição demográfica, vem-se a transformar as escolas preparatórias em 2, 3, mas não se altera o edificado e que, portanto, levanta os problemas em termos da sua concretização, das políticas que se queriam implementar. Ora bem, indo à questão do reordenamento, eu avançava com um número que acho que é espantoso. Nós, em 10 anos, entre 2004 e 2015, 2004, 2005, 2014, 2015, 10 anos, tivemos uma redução na rede de estabelecimentos públicos de 42%. Isto é brutal em termos de dimensão e é brutal em termos temporais. É uma autêntica, digamos assim, revolução na própria rede. Estamos a falar de passar de quase 11 mil escolas
para pouco mais de 5.000 escolas em 10 anos. Em 2004 2005, há um despacho do então Ministro David Justino que mandava encerrar todas as escolas com menos de 5 alunos. Em 2006-7 foi estendido a 2005-2006 a todas as escolas com menos de 10 alunos. E no ano seguinte, a todas as escolas com menos de 20 alunos. O que significou, na prática, o desaparecimento de uma grande parte da rede existente do primeiro ciclo. E isto teve efeitos, eu vou começar, positivos, e teve efeitos negativos. Eu, pessoalmente, sobrelevo os efeitos positivos e, de alguma forma, digo que os efeitos negativos que possam ter, digamos, são menos relevantes que as questões positivas. Mas temos de ter a noção que houve concelhos que perderam para cima de 70 a 80% da sua rede escolar em pouco tempo. E que o próprio ordenamento do território daqueles municípios teve que ser pensado de maneira completamente diferente, porque se assistiu nesses municípios à recentralização do município, com a concentração de serviços, todos, incluindo as escolas, na própria malha urbana do centro do município. Isto é possível por uma razão, por várias razões. A principal das quais são a evolução demográfica. A rede que existia era, na sua grande parte, produto ainda dos planos centenários. Os planos centenários tinham a ver com um determinado país que tinha já na altura deixado de existir. Ou seja, o país rural, o país das populações, digamos, a viver no interior, porque as escolas saíram lá, que começou que as populações emigraram. Quer dizer, a saída, o fecho da escola representa o facto de já não haver populações que alimentassem aquelas escolas. Mas teve efeitos muito positivos. Permitiu dotar o primeiro ciclo de instalações com dignidade, que até aí não tinha. A concentração de alunos permitiu dotar o primeiro ciclo de equipamentos com bibliotecas, com ginásios, com condições que a antiga escola do Plano Centenário não possuía. Por outro lado, os estudos apontavam que quanto menor fosse o número de alunos por escola, e sobretudo em número muito reduzidos, havia uma enorme tendência para o aumento do sucesso. Ou seja, estatisticamente era relevante fazer uma ligação entre o reduzido número de alunos a frequentar a escola e as elevadas taxas de insucesso. E uma outra razão que foi positiva foi acabar com o isolamento dos professores do primeiro ciclo. Eu sou de uma geração em que tive um colega que era professor do primeiro ciclo, que a primeira caravana que comprou foi para poder dar aulas numa escola onde tinha ficado colocado e que não tinha outro suporte para lá estar, a não ser estacionar a caravana no átrio da escola, e era a casa dele, porque não tinha, digamos, perto outro tipo de, digamos, de apoio onde se pudesse instalar. O que fazia com que muitos destas escolas, os professores sistematicamente faltassem, e era normal em escolas com 4, 5, 6 alunos, ter 8, 9, 10 professores ao longo do ano, sendo que iam substituindo regularmente por outros estados médicos, e esta é uma das razões que também estava com insucesso. E, portanto, esta concentração, que outros países operaram com mais tempo, aproximadamente, mas que operaram com mais tempo, acaba por ter um efeito positivo de valorização do primeiro ciclo, como fase fundamental na aprendizagem e no sucesso. Mas teve, como eu vos disse, esta situação. Há uma redução muito grande.
não é tão grande, ou melhor, esta redução é minorizada, e agora uma inferência que eu faço em função dos dados. Portanto, não se tira diretamente, não é uma conclusão objetiva, mas que lendo se pode lá chegar, porque sobretudo no norte e no centro do país e algumas zonas da grande de Lisboa e Val do Tejo, atenção, quando nós falamos de Lisboa e Val do Tejo, não estamos a falar da área metropolitana de Lisboa. Há uma certa tendência para quem vive em Lisboa pensar que Lisboa é Lisboa e o resto é Lisboa. Pronto. Estamos a falar de concelhos, por exemplo, de zona que vai desde Alcobaça a Setúbal, de Cascais a Mação, apanhando o chamado Médio Tejo, Lesíria e parte significativa do Oeste. E são zonas de contraste absoluto. Os problemas que existem na área metropolitana de Lisboa não têm correspondência no Médio Tejo, que tem os problemas da beira interior. E, portanto, os números de Lisboa e Val do Tejo muitas vezes têm que ser matizados em relação de uma realidade que é muito distinta em relativamente pouca área. Mas no norte e no centro, o que é que me chamou a atenção? O elevado número de jardins de infância isolados. Ou seja, a política de construção de novos equipamentos e que pressupunha que um equipamento não fosse dedicado apenas a um ciclo de escolaridade, os chamados centros escolares, corresponde no norte a uma expansão da rede pública do pré-escolar. Ou seja, as autarquias, na pressão que têm do poder central de reduzir, de diminuir a rede do primeiro ciclo, não encontrando limitações à rede do pré-escolar, em muitos casos fazem uma substituição do primeiro ciclo que encerra com a criação do pré-escolar que há. E, portanto, em termos de ocupação do território, hoje provavelmente, eu digo provavelmente porque os dados do Conselho não estão aqui, e portanto há uma inferência, a rede do pré-escolar, quer na região norte, quer na região centro, foi alargada e substitui, na prática, em termos de contacto com a população, a rede anterior do primeiro ciclo. Temos números, o peso do pré-escolar isolado no norte e no centro é superior ao peso do pré-escolar isolado em qualquer outra região do país. E o mais interessante, que são as regiões que começaram com o desenvolvimento da sua própria rede tardiamente, são aquelas onde o peso do pré-escolar isolado tem menos relevância. Para este campo, os Açores, em que, para terem uma ideia, só tem 2 jardins de infância isolados, corresponde a 1, qualquer coisa por cento do total da rede, ao contrário, por exemplo, do norte, que está quase em 9%, ou do centro acima dos 8%. Os Açores têm 1,17%, eu até fixei o número, porque eu achei tão pequenino, são 2 jardins de infância, porque todos os outros jardins de infância estão englobados no ensino básico. E diz assim, bom, e então são os Açores, não, a Madeira não tem 2, tem 10, o que representa qualquer coisa como 3 ou 4% da rede total da região da Madeira. Reparem, provavelmente estamos aqui, eu digo provavelmente, não é dados que se possam tirar diretamente do estudo, mas a dizer, bom, onde a rede teve um desenvolvimento tardio foi pensada já de outra maneira e que, portanto, os casos de estabelecimentos isolados foram calculados e, portanto, são muito com pouco peso. Eu vou pensar que não trazia aqui nada e afinal, já sou nacional, estou mal a pegar. Ele vai estudar a falar ao fim. Pronto, não. Ora bem, a partir de 2010, em duas fases distintas, 2009, 2010, 2011 e depois 2012, 2013, se não estou em erro, entramos na fase do reordenamento da rede dos agrupamentos. E eu penso aqui que, ao contrário do primeiro ciclo,
houve claramente, embora não expressa pelo governo, ou pelos governos dos corredores que andaram envolvidos, mas depois aqui o Francisco poderá um enorme peso, uma enorme pressão das questões financeiras. Não quer dizer que elas não estejam presentes no primeiro ciclo, porque é evidente que a redução de rede com a redução de lugares tem um peso financeiro. Não estou a dizer isso. O reordenamento da rede de agrupamentos, claramente, do meu ponto de vista, aquilo que, embora esteja fora do argumentário que foi utilizado, tem sobretudo um peso, digamos, financeiro, no sentido de reduzir as unidades orgânicas, de reduzir custos com direções, com estruturas intermédias e, portanto, baixar os custos da educação na despesa no orçamento do Estado. E vou dar aqui um exemplo do que digo para não dizerem que estou apenas nas intenções. Qual era o critério? E estão aqui alguns diretores desse tempo e, portanto, podem ter ouvido. O critério era a adaptação da rede escolar ao novo alargamento da escolaridade obrigatória há 12 anos, promover o combate ao insucesso e ao abandono escolar, racionalizar o número de agrupamentos para promover projetos integrados. Isto está nos documentos oficiais, como, digamos, objetivos a atingir por reordenamento da rede. Depois, em termos de questões práticas, de pôr isto a funcionar, nada disto muitas vezes transparece. Exemplo concreto. Vamos ao despacho, ao célebre despacho das matrículas, e diz que um aluno, sempre que muda de estabelecimento, está em igualdade de circunstâncias que o outro que não frequentou no acesso à sede do agrupamento. Ou seja, se nós queremos construir projetos integrados, se a ideia é promover a adaptação da rede ao alargamento, ou seja, ter um percurso integrado pedagógico com o aluno, não pode o aluno que frequentou um estabelecimento, por exemplo, no primeiro ciclo, a candidatar-se ao 5º ano, ser sujeito à igualdade de circunstâncias com outro que não frequentou. Então, tudo isto, na prática, digamos, é utilizado em termos de argumentário, mas não tem, e não teve até agora, estamos a falar em 2017, 2018, qualquer consequência na gestão da própria rede. E isto, de alguma forma, desmonta os argumentos. Depois, onde, não sendo inferido diretamente esses números, o que é que nós temos? Temos 20 agrupamentos a nível nacional com mais de 3 mil alunos, o que é uma barbaridade. Embora a média do número de alunos por agrupamento, a média nacional, seja bastante aceitável. Ficará abaixo dos 1.500. O que é razoável. Quer dizer, há escolas em Lisboa que têm 1.500 só por si. Quer dizer, não estou a dizer que é razoável. Mas temos 20 agrupamentos com mais de 3 mil alunos. E eu diria que um agrupamento de 3 mil alunos é um agrupamento que tem todas as condições para não ser gerido. E depois temos 68 agrupamentos que agregam mais de 15 estabelecimentos de ensino. Havendo alguns, poucos, que chegam a estar acima dos 30 estabelecimentos de ensino. Eu sugeria, por exemplo, a algum diretor de agrupamento que pode fazer as residências abertas e que, ao fim de algum tempo, consegue percorrer todo o agrupamento. É difícil, sabendo muitas vezes que, em alguns casos, embora as áreas não sejam pequenas, não sejam provavelmente muito grandes, estamos a falar em concentrações a nível urbano, porque, por exemplo, no interior está tudo concentrado na vila ou em relativamente poucos quilómetros.
O que significa que a grande peso, o grande motor da decisão, do meu ponto de vista, foi exatamente este: reduzir as unidades orgânicas e, sobretudo, agora, eu queria dar aqui uma opinião. Em alguns casos, as agregações funcionaram bem. Não tenho a exata noção que a agregação em si resultou positiva para os estabelecimentos agregados. Em muitos casos, devem ser, ou em alguns casos, deve-se ter a coragem de repensar o que foi feito e, provavelmente, fazer uma avaliação séria dos resultados e, nos casos em que se justificar, fazer a revogação dessa medida, porque está-se, digamos, a prestar um mau serviço. Sobretudo, e diz-me a experiência, agora vou puxar aqui a brada para acabar a minha sardinha, a experiência que nós temos em Cascais, onde o modelo de reordenamento da rede passou muito pela integração do segundo ciclo em escolas secundárias e não tanto na agregação de escolas básicas a escolas secundárias, muitas delas com culturas muito distintas e que ainda hoje têm dificuldade em trabalhar em conjunto e que tornam-se muitas vezes mais fontes de problemas do que fontes de soluções. Obrigado, Pedro. Eu esqueci de dizer ao princípio, portanto, agora vai haver outra intervenção e depois temos um momento naturalmente de diálogo e depois a reportagem novamente, só Pedro para continuar. Não, era só para... Agora, alarguei-me um bocadinho, não é? Bom, boa tarde. Eu fiquei-me satisfeito com o Pedro falar primeiro, porque pensei que ele iria tratar o tema do meu TPC e que eu poderia depois dançar a música que ele tocava, porque não sou especialista em ciência da educação ou em economia da educação, mas ele fugiu para este assunto dos estabelecimentos e eu fiquei pendurado no capítulo do financiamento, que me foi encomendado para comentar. O que eu vou fazer de uma forma breve, porque creio que, sobretudo com as pessoas presentes, é muito vantajoso que haja alguma conversa sobre isto, ou que parta daqui. Eu vou fazer três notas, uma primeira sobre o que está no relatório, uma segunda sobre o que não está no relatório e uma terceira sobre o que não podia estar no relatório, mas que me parece mais preocupante, que é o que as ameaças para a educação. Bom, primeiro sobre o relatório. O relatório chama-se Financiamento e o seu primeiro ponto é Despesa do Estado em Educação. Isto tem algum problema, para mim é uma perplexidade, mas isto talvez possa explicar. Maria Mila, perdão, porque se concentra tudo na análise da intervenção do Estado, da despesa pública. Ora, isto é um problema porquê? Porque no único dado que nos é apresentado a este respeito, exato, diz-se que há, enfim, faz-se o mapa das oscilações da despesa pública, que atualmente anda à volta de 3,9% do PIB, ou seja, à volta de 7 mil milhões de euros, e depois, num gráfico cujos números não são indicados, mas percebe-se a comparação, mostra-se que a despesa total em educação em Portugal, em porcentagem do PIB, é muito superior à da União Europeia e, na verdade, num ano 2011 foi o mais elevado da União Europeia e nos outros anos anda pelos valores mais elevados. Portanto, à volta de 11 mil a 12 mil milhões de euros. O que quer dizer que se há 7 mil milhões de euros são pagos pelo Estado, há 5 mil milhões de euros são pagos pelas famílias ou por outras entidades. O relatório depois não trata mais deste aspecto, mas ele evidentemente é bastante relevante porque há uma anomalia aqui. O que é que aconteceu durante os anos que aqui são tratados? Os dados últimos são respeitantes a 2016, mas vou presumir que em 2017, enfim, haja algum ajustamento, mas a diferença não seja muito significativa. Se fazemos a comparação com 2010, que é talvez o ano mais interessante, porque é o pico da despesa em muitas das rubricas anterior ao começo dos cortes, que depois dão origem, a partir do final de 2011, ao programa da Troika,
a diferença é significativa, portanto, a despesa pública em educação será agora quase 2.000 milhões de euros menos do que era em 2010. E, enfim, o levantamento que vou fazer para a informação, mas estou certo, aliás, que estes dados já serão muito conhecidos, é onde é que foram retirados os 2.000 milhões de euros. No ensino não superior desaparece metade, no ensino superior desaparecem 400 milhões, no ensino não superior cerca de 1.000 milhões de euros, enfim, números muito redondos. Depois há aqui diferenças significativas, por exemplo, no segundo e terceiro ciclo e no secundário é metade do que desaparece no não superior, 450 milhões de euros. Diminuem 100 milhões no ensino profissional, a ação social escolar está a metade do que era em 2009, perdeu cerca de 160 milhões de euros, e quando vemos transversalmente na despesa, na repartição funcional desta despesa, na despesa pessoal, sem surpresa para nenhuma das presentes, desaparece quase metade, 800 milhões de euros. Os cortes são, sobretudo, em pessoal, grande rubrica, e depois são distribuídos de outras formas, uma das quais, aliás, já foi aqui evocada. Há algumas rubricas onde há subida em relação ao 2011. Por exemplo, ensino especial, reforço de educação de adultos e outras em que há uma diminuição muito significativa. As propinas continuam a subir, ao visto das receitas, mas não há aqui uma atenção muito detalhada a estas repartições das receitas. Portanto, o retrato que este relatório nos dá é de que é o seguinte: os anos da Troika, o curto período de ajustamento orçamental já anterior à Troika, portanto, em 2011, como se lembrarão, o orçamento de 2011, aprovado no final de 2010, antes da intervenção da Troika, 6 meses antes, já era um orçamento de contenção orçamental, isso é muito acentuado depois. Esse período foi, digamos, há uma ligeira recuperação em relação a essas perdas. E dizer uma ligeira recuperação quer dizer isso mesmo. Portanto, estamos muito longe de uma recuperação do nível geral de investimento público e de despesa pública e de gastos com profissionais e com o sistema de educação, quando comparamos com o período de há 10 anos, de há 7 anos atrás. Portanto, temos basicamente uma década perdida na educação do ponto de vista de investimento. A segunda nota é sobre o que é que estes dados não dizem. Bom, nem podiam dizer, não há uma crítica ao relatório, quando se trata de valores muito agregados numa despesa social desta natureza, não há nenhum retrato do que se passa nas escolas. Há a percepção de uma pressão sobre as escolas e sobre o Ministério da Educação, sobre todos os seus níveis e sobre o funcionamento das escolas. Mas falta-nos o retrato de como é redistribuído esta afetação da despesa, como é que ela muda ao longo do tempo. Isso é muito importante porque um corte tão grande tem necessariamente efeito sobre todo o sistema de educação. Mas pode ter um efeito muito maior. Como no Dostoiévski, não é? Todas as famílias são infelizes, mas cada uma é infeliz à sua maneira. Portanto, cada escola é infeliz à sua maneira. E isso pode significar que há escolas que não têm funcionários e outras que têm outra capacidade de resistência. Imagino que nas presidências abertas do diretor do agrupamento de 3.000 alunos, ele vai encontrar mais funcionários do que noutros casos. É possível que isso aconteça. Mas este mapa destas dificuldades é verdadeiramente o que importa para poder adaptar o sistema quando ele está sob grande pressão e para poder programar a sua recuperação. Porque não quero entrar muito no aspecto da gestão, da economia, porque muitas vezes se diz mais trivialidades do que conceitos razoáveis de gestão. É certo que se um sistema tivesse folgas importantes, uma restrição de austeridade vai afetá-lo muito diferenciadamente.
Os sistemas têm folgas, são pouco afetados, digamos, no seu funcionamento essencial não são afetados. Mas os que têm a melhor gestão são os que são mais atingidos. É sempre assim, quando de cima para baixo se impõe uma regra de cortes para poder executar num prazo muito curto uma alteração orçamental da dimensão daquela que nós sofremos. E, portanto, este tipo de ajustamento, fazer em poucos anos uma redução de um sistema que andaria por, que tinha quase 5% de despesa do produto para 3,9%, portanto, com a redução de 1.600 milhões, 1.700 milhões, algo assim, é necessariamente um sistema ineficiente e um sistema de ajustamento recessivo. Mas chama a atenção mais uma vez para que estes dados são perigosamente agregados, porque não nos dão o retrato de que, digamos, os agentes educativos, não é? Pais, professores, o Ministério e outros têm que ter neste contexto. Um detalhe ainda, há um ajustamento nos contratos de associação. Comparando com 2010, o ajustamento é significativo, são menos 100 milhões de euros. Comparando com o ano anterior, 2016 para 2015, enfim, é um ajustamento de 20 milhões de euros, mas há um dado que eu não sei interpretar e que é um pouco que me chama a atenção, que é que os contratos de associação reduzem 20 milhões de euros no último ano que é reportado o relatório, mas os contratos de patrocínio sobem 30 milhões de euros. Eu registro isto só para que fiquem a saber que eu não sei o que são os contratos de patrocínio, mas sei ver os números e são mais 37 milhões de euros de 2015 para 2016 neste em particular. Já me explicarão, eu só beneficiarei. O terceiro e último ponto é este. O sistema de educação teve na despesa pública, que é aqui que está reportada, uma parte muito importante, são cerca de 40% é a despesa das famílias, ou outras, mas no sistema público teve uma compressão fortíssima. Isso traduz-se necessariamente na forma de organização e na forma da capacidade de resposta do sistema, e não vou avançar mais sobre isso. Mas o que o sistema não teve, o que o sistema não foi, é o centro de um processo de privatização. E eu digo isto porque acho que vai ser. Acho que está escrito que vai ser um dia uma das grandes batalhas sobre o Estado Social em Portugal. Não creio que hoje seja a prioridade das agendas políticas e económicas, não creio que seja, digo isso com franqueza, mas será sempre um dia. Porque é assim que é o tempo em que vivemos. O processo, não é preciso dizer, porque sabemos bem o que é, o processo de dívida pública, oscilações económicas, pressão de aumento ocasional arrastado por recessões ou por pressões de alguma ordem por entidades internacionais, o que significa uma forma de legitimação da pressão política e social que é muito agressiva, e a dívida tem imediatamente uma consequência, que é que, não havendo outra forma de ajustar, é por austeridade interna e por desvalorização interna e, portanto, é por redução da despesa pública nas suas rubricas mais importantes. As rubricas mais importantes são segurança social, saúde e educação, não há outra transição a estas rubricas. E, portanto, este sistema, digamos, esta forma de organização da globalização financeira tem necessariamente como corolário uma pressão grande sobre as áreas em que se pode transferir para o setor privado uma parte da despesa pública e das garantias públicas. E a educação é uma delas. Portanto, há 7 mil milhões de euros de despesa do Estado que pode ser transferida para o setor privado, uma parte importante dela fosse uma parte, e já era muito significativa. É claro que, se compararem, o único dos aspectos em que surgiu uma polémica entre o público e o privado nesta matéria são os contratos de associação. E, portanto, vamos medir bem as coisas. Os contratos de associação que perderam recentemente 20 milhões fizeram, choraram baba e ranho por 20 milhões. Se compreende?
algumas escolas, muito poucas, deixariam de ter viabilidade. Pode-se dizer que se não têm viabilidade é porque não tinham necessidade. Na verdade, havia uma oferta pública suficiente para poder corresponder a essas turmas, mas 20 milhões são 20 milhões em 7 mil milhões. É claro que podemos associar, digamos, a dramatização dessa perda, manifestações com caixões, coisas desse tipo, a uma espécie, a uma forma da evolução do espaço público em Portugal, que é muito acentuado nos tempos mais recentes e que não escapa a nenhuma dos presentes, que é a técnica do dramalhão. Portanto, a expressão das pretensões sociais ou das pressões sociais, ou até da gestão do espaço público, é feito por dramalhões sucessivos, que aliás podem desaparecer muito depressa. A semana passada era o Centeno na Luz, ontem é a Procuradora-Geral da República, em novembro de 2018, de ontem foi o imposto Mortágua sobre as casas que tinham mais de 1,5 milhão de euros. Enfim, os dramalhões podem suceder e eles podem desaparecer com muita vontade, não é? Portanto, o Centeno na Luz desapareceu apareceu a Procuradora e amanhã aparecerá outra coisa. Enfim, quem tem alguma prudência sobre isto pode perceber que pode esperar que há mais marés do que marinheiros. Agora, o facto de ter havido esse conflito, para mim, sobre os contratos de associação, só revela que ainda não soubemos nada, ainda não vimos nada sobre as discussões sobre a educação. Não é crível que vão ocorrer nem no contexto político atual, porque não há uma maioria que o impede, nem sequer na visão social que hoje temos. É muito difícil convencer as famílias de que é melhor terem escolas privadas. Primeiro, porque nós olhamos para o ensino superior e as escolas privadas são más. Segundo, porque olhamos para os outros níveis de ensino e as escolas privadas só funcionam para elites. E, portanto, estão fechadas socialmente. Portanto, temos como projeto social, estão fechadas. Mas eu chamava-vos a atenção para que os números e a dimensão desta despesa têm uma vulnerabilidade grande, que é que as famílias pagam hoje grande parte da educação. E se pagam grande parte da educação, os tais 40%, ou talvez 40%, famílias e outros fundos, então isso quer dizer que o sistema é muito frágil e que a consistência do sistema público, a confiança que o sistema público deveria promover é vulnerável. Mais vulnerável ainda, porque ele perdeu uma parte importante, cerca de 20% dos seus recursos públicos durante estes 7 anos que são o tempo mais frágil do nosso sistema de educação, ou seja, desde o princípio da Troika, a respeito dos quais a recuperação que tivemos foi muito limitada. Nós falamos de abrir o debate e vocês querem esclarecer a diferença entre contratos de patrocínio e contratos de associação. Está aqui alguém que Teresa. Contratos de patrocínio é patrocinar o ensino artístico. E porque desgrutei também. Só para dizer, o conceito de contratos de patrocínio é a forma de financiar os conservatórios, as escolas de música, as escolas de teatro, de dança, e portanto algumas dessas escolas podem ter um currículo integrado, outras os meninos fazem os dois percursos, frequentam a escola pública e depois têm a parte das artes nessas escolas. E, portanto, praticamente todos os distritos do país têm conservatórios com uma oferta diversificada, quer de teatro, quer de música, quer de...
Só interromper, foi o ensino articulado que foi criado. Exatamente, não são conservatórios que existem em todo lado, são escolas, academias, etc. Conservatórios. Sim, escolas, não são conservatórios. E foi o regime do ensino articulado da professora. Conservatório é público, mas só existem 6 conservatórios públicos nacionais. Eu sei, mas portanto, se eu exemplo de conservatório não se aplica este. Não, poderia dizer conservatórios, mas não eram conservatórios, eram escolas de música privadas. Escolas de música, mas a maior parte delas são privadas. São turmas articuladas. São associações. Estes valores são tudo para privado. Agora, Depois há aí outra coisa. vamos abrir o debate, continuo já. Não, e depois há um outro tipo de contrato que abrange o primeiro ciclo, privado, de apoio, mas esse não é pago às instituições, é pago às famílias. São os contratos simples. Que geralmente, em muitas instituições, portanto, como é que se faz, se opera? Em princípio, as instituições cobram às famílias o valor. E depois das instituições recebem o valor do contrato simples e o valor desse contrato simples deve ser devolvido às famílias. Este é o que diz a lei. Há instituições que abatem logo à partida o equivalente ao apoio na mensalidade do aluno, portanto, mas isso são preços de funcionamento. Mas também é apoio ao ensino privado e que existe no primeiro. No pré-escolar. E no pré-escolar. No pré-escolar tem esse contrato de desenvolvimento feito com a própria escola. Seminários. Sugere para o próximo Estado da Educação que tenha um dicionário ao fim. É quase também. Pronto, agora eu abri o debate. Temos de saber, não é? Quais são os contratos simples, é um princípio que existe em nome da defesa da liberdade de escolha. A questão em relação ao contrato simples é que nunca se percebe muito bem quais são as condições que a família deve preencher para beneficiar do contrato simples. Quer dizer, para mim foi sempre, em 40 anos de educação, foi sempre uma grande incógnita. Sobre Pertencer a um escalão, eu essa resposta tenho mais ou menos, tem que se pertencer a um determinado escalão do IRS. É isso, portanto, quem não esteja no escalão X não tem direito. É um requerimento que se faz. As escolas, sim, as escolas aceitam integrar a rede que tem contratos, não é? E depois as famílias podem recorrer a ele conforme tenham ou não condições para aceder. Mas é isso. ultrapassando esta, mas o glossário da terceira rua, vamos alargar o debate sobre as duas apresentações que foram aqui feitas. Os Açores está em uma boa situação, a nível em relação à rede escolar dos Açores, estão vistos, vai agregar, integrar. Alunos agregados. Mais alguma questão, intervenção? Sobre os gastos, sobre financiamento, sobre o normal, diretor do departamento, já está? Eu posso intervir, mas realmente é mais como um curioso destas coisas de acompanhar. A intervenção do Francisco Louçã, agora nesta parte final, chamou a atenção para aquilo que vamos assistir nos próximos anos em termos de desenvolvimento e de tentativa de apropriação de algumas grandes empresas pela educação. Isso já é visível. Quando nós olhamos para as 4 grandes empresas a nível mundial, não é? O Facebook, a Apple, a Amazon e depois também algumas outras, elas realmente estão a tomar conta de todo o sistema educativo. Parece que não é, mas é verdade. Nós hoje dizemos assim aos nossos filhos ou aos nossos netos: tu podes frequentar um curso na Carnegie Mellon através de um MOOC que é subsidiado, provavelmente, por uma destas grandes empresas. Portanto, isso está
realmente a acontecer, não ao nível micro, mas ao nível macro. Em Portugal também se assiste significativamente a esse peso. Isso pode não ser mau, julgo que interpretei isso nas palavras de Francisco Louçã, pode não ser mau, mas leva-nos a uma questão importante, que é uma mudança de cultura que nós temos que começar a assimilar ou não. Ora, isto leva para uma outra questão, que agora passo para o Pedro, que é assim, dos números que apresentámos, isso representa também uma redução significativa no número de professores ou não? Porquê isto? Reparem, houve uma descida extraordinária do número de estabelecimentos, também do número de alunos, mas no número de professores, estarei enganado? Acho que não. Ora, houve, dizem, houve. Ora, o que nós vamos ter, e estamos a ser apertados para um apelo ao nível de competências digitais e também ao nível da indústria 4.0, não tarda muito que tenhamos robôs nas nossas escolas. Portanto, provavelmente, até nem iremos precisar de tantas pessoas nas nossas escolas para assistirem aos nossos jovens. E isto leva, então, à segunda questão, que é para onde é que nós caminhamos. Não nos podemos esquecer que estamos integrados também no espaço europeu. E, portanto, por onde é que caminha a Europa neste sentido da educação? Como é que nós conjugamos estes dois dados? Porque já não estou a falar da formação dos professores, não é? Quando nós acabamos de concluir um novo ciclo para os nossos alunos em termos de competências à saída do 12º ano, isso tem que significar também uma nova visão, uma nova cultura para a nossa educação. Ora, ela não está a ser feita e eu não vejo nada disto. Vejo vários apelos, vejo várias ideias, vejo algumas iniciativas, mas falta essa visão. E, acima de tudo, alguém que chame, vá chamando a atenção, como eu agora estou a chamar a atenção, que esse mundo novo que aí vem, que traz uma carga dos privados em cima da educação, mas também traz uma carga da indústria 4.0 trazida por robôs. E eu estou a falar de robôs que fazem melhor papel do que os professores. E digo hoje isto claramente, já sem vergonha nenhuma. Sabem porquê? Porque há 3 anos eu dizia que não. Mas daquilo que assisti já nestes 3 anos, a ver robôs a trabalharem e a fazerem formação de próprios formadores e professores, leva-me a concluir esta ideia. Portanto, deixava estas duas coisas como intervenção inicial, perdoe também esta intervenção, mas como ninguém queria intervir, eu queria chamar a atenção para estes 2 pontos. Eu só pedi que se identificasse, está bem? Desculpa. Itelberto Costa, neste momento tenho a felicidade de poder só olhar para as coisas e fazer aquilo que gosto. Uma maneira de dizer que estou reformado, mas não estou. Mas era professor. Fui professor, fui formador também. Professor. Bom, vou tentar aqui enquadrar, portanto, na minha experiência micro, não é? Da escola e dos anos que temos passado por lá, senti que, eventualmente, é evidente que é o peso dos funcionários, o peso dos professores, que é o que mais pesa no orçamento do Ministério da Educação, não é? E porque, se pensarmos que todo o financiamento que é feito para a escola, para funcionar a escola no dia-a-dia, digamos que não tem alterado, ou seja, tem sido reduzido, e, portanto, é um fator muito, muito pequeno. Como o Pedro disse, a questão quando surgiu a questão da primeira fase dos agrupamentos, tinha como objetivo efetuar economicamente e reduzir os custos, sabendo, obviamente, que não era o peso, que eu acho que da gestão dos subsídios ou do valor que os conselhos executivos ou diretivos, que eventualmente iriam desequilibrar o orçamento. Houve sim uma política clara, né,
de um ataque à escola pública a partir de 2004, 2005, porque o que se passa é que todos nós, não há ninguém aqui nesta sala, e ampliando esta para outros campos, alguém diga que é contra a escola pública. Porque todos têm uma visão de escola pública um bocadinho, cada uma à sua maneira. E nesse contexto, o que nós sentimos é evidente, por exemplo, o que se passa com os refeitórios escolares. Ou seja, havia um conjunto de funcionários que as escolas tinham e que foram-se perdendo os funcionários. E, portanto, foi-se criando uma lógica de trabalho a horas, primeiro a horas, agora nos contratos, dizendo quase que neste momento até está a aparecer um conjunto de contratos para as escolas, mas tudo em precariedade, ou seja, sem uma estrutura, sem um pensamento. E nesse aspecto a rede escolar, acho que há aqui um plano bastante importante, e eu estou convencido que ainda não estou na robótica, não estou ainda nestes grandes grupos, e é evidente que a educação e a saúde serão apetecíveis em termos internacionais, mas obviamente o primeiro obstáculo, aquilo que nós temos de enfrentar a escola pública, chama-se municipalização, que por acaso ninguém falou aqui, né? Mas tirando o Pedro, que obviamente está ligado a uma municipalização, mas a municipalização pode ser o princípio destas mudanças relativamente a alguns contratos de associação ou não contratos de associação. Relativamente àquelas duas escolas, pelo menos a Ruda dos Vinhos, era perto da minha zona de função, e eventualmente aquela, pronto, o senhor tinha a escola, ficou lá, a Câmara da Ruda dos Vinhos nunca achou que devia construir uma escola, o Estado se calhar considera que estas questões, mas o mais importante neste momento, eu acho que devemos ter em atenção que realmente são estes gráficos, e portanto o Francisco trouxe-nos esta imagem, porque realmente ficamos, como é que nós vamos argumentar se neste momento o nosso orçamento em termos de PIB está acima da União Europeia, e portanto como é que nós vamos aqui justificar estas despesas que temos, e ainda por cima 1 de janeiro, não sei, as escolas que não estão nas escolas começam a receber uns papelinhos hoje de GAI, a dizer que começa a contagem do tempo de serviço dos professores, porque até aqui tivemos todos a descansar, ou seja, os governos todos, tivemos todos a descansar, estava em stand-by, portanto ninguém se estava a preocupar, porque uma das questões é o planeamento, e eu estou convencido, não está aqui ninguém de 5 de outubro, que me possa eventualmente, mas nunca ninguém quis saber, e acho, porque hoje nós vamos ter mais de 8 dias para preencher mais uma plataforma, a dizer quantos professores, qual é o horário, a carga do horário, o índice de vencimento, para tentarem pensar o que é que vai acontecer, e isto, não sei, o Francisco se olhou para o orçamento, mas o orçamento geral de Estado para a educação deste ano consta, o valor que está lá não chega para pagar os ordenados aos professores, sem mudança de escalão nenhum, ou seja, anda muito perto, porque há verbas escondidas, ou seja, há verbas que vêm dos fundos sociais europeus, não sei de onde é que vem, a verdade é que o que está lá não chega para eventualmente se calhar pagar aos fundos, sem saber quantos professores vão mudar. Eu estou convencido que hoje dia 11, dia 10 de janeiro, ainda ninguém sabe qual é o impacto que vai ter, não é? Portanto, percebemos que vai haver uma mudança, que vai haver um descongelamento, que vai haver uns professores que foram contratados e passaram aqui EPs, que já têm 20 anos de serviço, vão ser reposicionados ou não, mas isto vai ser tão devagarinho, não sei a percepção de impacto, eu acho que não há um impacto ainda do que é que isto vai resultar. E, portanto, esta questão do preço dos professores, obviamente vai ser mais outra vez falado, como eventualmente os professores são os que ganham, na maior parte, com uma diferença que é o seguinte, ou seja, estamos com uma classe envelhecida, a média do secundário estará nos 53 anos de uma forma normal, temos um núcleo forte com 60 e com muitos anos, com a justiça de poderem ser aposentados, mas temos outro problema que é a segurança social. Portanto, há aqui uma situação, um paradigma, que era interessante poder dar uma volta à escola no sentido de uma renovação e até baixar a carga do vencimento da educação, mas subíamos, e portanto temos alguns professores aqui
prisioneiros, numa encruzilhada e, obviamente, é difícil de fazer, se calhar, as reformas que se pretendiam fazer. Isto dito, os desafios que se colocam à escola, sobretudo neste momento, eu já nem falo de obras, né, para não dizerem nada dessas questões, neste momento o que se percebe é tentar passar o que custa, o que tem despesa física para as câmaras municipais e tentar eventualmente gerir um corpo docente, não sei como, né, de um currículo, porque vai aparecer esta questão. Neste momento fala-se muito no projeto de flexibilização, autonomia, mas a gente está sempre desconfiados, porque o objetivo, o que é que vai cortar, né? Porque em 2010 foi a área de projeto, havia um projeto, tínhamos a área de projeto, então foi sacrificada a área de projeto, depois veio as opções do 12º ano, hoje o 12º ano está com uma carga letiva na casa dos 23 tempos, e portanto reduzindo a carga letiva, e portanto há de haver sempre uma ginástica para um discurso atrás paralelo para justificar o que é que eventualmente, mas não há muita volta a dar, ou seja, ou há para termos um orçamento de Estado em condições, porque eventualmente ou só o valor do orçamento que está no Estado e portanto tem que haver aqui uma maior clareza onde é que estas verbas estão a ser gastas, como é que podemos melhorar a organização da rede escolar, onde é que se poderá rentabilizar, mas eu penso que a folga é pouca, não seja, quanto mais fechamos escolas no interior, mais as populações vão ficando reduzidas, as escolas vão fechando, é evidente que não sei o que é que vai acontecer na municipalização, se isto avançar, há concelhos que não têm um agrupamento, ou seja, há agrupamentos que têm maior número de população do que concelhos no país, não é? E essa é uma imagem que o país tem de pensar e refletir que escola quer e que currículo é que quer apresentar aos alunos ao tal século XXI, e por isso eu deixava só esta preocupação de estamos numa encruzilhada difícil, não prevejo diminuição de custos na educação, não há, aliás estamos apertados, então, houve-se notícias, não há verba, as obras da paz escolar fizeram um aquecimento, mas não há verbas para pagar o aquecimento, as verbas que as escolas têm para o financiamento do dia-a-dia da escola são reduzidíssimas, não temos possibilidades de gastos. Como é que é possível, como é que podemos, em termos de ginástica, encontrar aqui uma forma que possa reduzir os custos na educação e melhorarmos a educação? E, portanto, sem uma reformulação muito global do sistema educativo, é difícil, neste momento, termos aqui uma solução. Portanto, estarmos atentos, deixar esta preocupação e tentar, na opinião pública, não cairmos na questão que eu acho que vai estar em cima de nós, que é há muito dinheiro a ser gasto na educação e sentimos todos que não temos as verbas suficientes para mudar ainda, porque ainda temos um caminho muito longo a percorrer. Então, há 3 notas rápidas. Também estou como aquele senhor, faço muitas coisas, mas agora faço o que quero. Bom, a primeira questão era a questão do PIB. Nós temos um PIB pequeno, não é verdade? Portanto, estas comparações, às vezes, e já tivemos um PIB já tivemos uma porcentagem do PIB para a educação bem acima dos 4%. Eu acho que há aqui uma quebra de série em 2007 que é capaz de iludir um pouco isto, mas eu não tenho os números de cabeça, mas tenho ideia que já tivemos mais alto do que 2007. Mas, 6,9%. Já tivemos acima dos filhos, já tivemos 6,9%. Em despesa pública. Sim, já tivemos. Mas foi muito atrás. Eu acho que foi há muito tempo. Foi na altura da depressão do sistema educativo. Foi o básico. Era uma sugestão para a Maria Emília, cuidado com estas quebras de séries. Nós também temos nisto, mas pronto, a primeira questão. A segunda tem a ver com o que disse ali o diretor do Camões, tem a ver com
nós temos uma percentagem para as despesas correntes muito baixa. Normalmente o nosso orçamento é quase gasto em despesas com pessoal. E isto é terrível. E tem a ver com uma questão que colocou aí, que é cuidado com as agregações. O que eu pedi era sugestões para as desagregações. Eu, por exemplo, quando a gente vê isto do ponto de vista das escolas, é dramático das escolas portuguesas a falta de recursos para as visitas de estudo, por exemplo. A cultura é uma coisa. A cultura e outras coisas, mas a cultura, realmente os miúdos pobres não têm, é terrível. E aqui, depois também o investimento. O Camões sabe bem o problema da falta de verbas para investimento. Acho que, de facto, é que a esquerda está um bocado a falhar digamos, nesta afetação de recursos à educação. A última coisa que eu queria dizer é que isto é uma discussão muito antiga que eu tenho com a Maria José. Eu sou a favor da discriminação positiva e da ZEP e do Estado. Há outros dados interessantes e outras experiências interessantes. Há os territórios de intervenção e as zonas de educação prioritária em França. Houve um estudo muito interessante feito, portanto, a Sciences Po abriu vagas para alunos das EPs e chegou à conclusão que eles tinham os mesmos resultados que os outros. E, portanto, isto é sinal de que as ZEP funcionam muito. Mas isto é aqui uma história para nós. Não só. Mais alguém que quer? Mais alguém que se dava assim, estava para voltar à queda. Paulo Félix, relativamente à rede escolar, eu olhei para aqui, portanto, depois do teu comentário da redução de cerca de 42% das escolas, essencialmente primeiro ciclo, eu olhei para aqui para uma tabela que tem a ver com a dimensão e composição das turmas correspondentes ao primeiro ciclo. E página 47. E acho duas coisas aqui gostaria que pelo menos fossem refletidas. Se olharmos para as turmas mistas, temos cerca de 35% das turmas de primeiro ciclo mistas, das quais 10% têm mais de 2 anos de escolaridade na mesma turma. Isto é um olhar. Se olharmos para o número de turmas de uns anos para os outros, se pensarmos que no primeiro ciclo ninguém reprova, em 2013, 2014 haviam 2.590 turmas de primeiro ano. E em 2014, 2015, se eles não reprovam, vão todos para o segundo ano. Portanto, estava à espera que em 2014, 2015 houvesse 2.590 turmas, mas há 2.990. Ou seja, há 400 turmas a mais do que seria suposto, ou seja, foram alunos que reprovaram no segundo ano. E se formos fazendo este exercício de 2014, 2015, vimos que há mais, voltam a haver mais turmas, e se fizermos este exercício do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro, ou seja, reduziu-se, espero eu, pensando essencialmente no bem-estar dos alunos e no sucesso dos alunos. No entanto, aumentam-se turmas mistas, aumenta-se o número de turmas mistas. E este número de turmas mistas, por vezes, não tem a ver com o facto de na zona só haver uma escola com uma turma. Porque o Conselho Nacional de Educação também fez outros estudos, e um deles foi precisamente sobre as turmas de primeiro ciclo. Às vezes há 2 escolas de primeiro ciclo na mesma zona, às vezes com 200 metros de distância. E em vez de, por exemplo, a escola A ter o primeiro e o segundo ano e a escola B ter o terceiro e o quarto, com medo que a escola feche, ambas as duas não é, têm o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Como só conseguem fazer uma turma, há 2 escolas paredes meias, com 4 níveis, quando poderiam haver cada uma com 2. Portanto, matematicamente seria igual, para os alunos seria muito melhor,
para os impostos, para os portugueses, seria exatamente igual, porque se pagaria exatamente o mesmo dinheiro para sustentar estas duas situações. Era outra reflexão que gostaria de lançar para o debate. Se não há mais, vou passar aqui à mesa. Agora começar para o contrário. Eu não quero acrescentar muito, porque o testemunho e as considerações foram feitas. Não creio que haja resposta ao que foi dito. Só 2 comentários. Bom, primeiro sobre as estatísticas. As estatísticas são um exercício de poder, evidentemente. E, portanto, sendo possível, porque há coisas que nós queremos e que não são possíveis porque não existe informação detalhada. Mas, por exemplo, o seu exemplo que eu achei muito interessante sobre as visitas de estudo ou outras atividades, digamos, de população nas escolas. Se queremos sublinhar que tem que haver um reforço orçamental específico nesse sentido, é uma boa estratégia fazer as contas o melhor possível para revelar a realidade, não é? Há um campo de grande progresso nesse capítulo. Claro que isso implicaria que as escolas tivessem essa informação registada e discriminada das suas despesas correntes. Podem ter, sim. Bom, mas depois fazer agregado pode ser revelar muito complicado. De qualquer modo, é uma questão de preparar o aparelho de informação nesse sentido e, portanto, a sua observação é muito séria. Outra observação é sobre a questão da robótica. Eu não quero, enfim, estou aqui a pôr muito pé em ramo verde, não quero ir muito longe, mas porque a minha experiência é de professor numa universidade e é limitado nesse contexto e a minha reflexão é sobre isso. Mas, ao contrário da intervenção interessante que foi feita logo no princípio, eu tenho muitas dúvidas sobre a substituição de professores por robôs. Há pouco tempo estive nas Ilhas Maurícias, numa viagem, e numa escola de educação de mulheres adultas, de alfabetização de mulheres adultas, utilizavam um robô japonês com muito sucesso. E, portanto, eu sou cuidadoso sobre isso porque já vi coisas interessantes. E, portanto, estou sempre a aprender, não estou a criar nenhuma limitação. Mas há qualquer coisa que tem que ver com percebo que os robôs são muito atrativos para um dos aspectos mais perigosos dos gestores da educação, que é a ideia da universalização. Quer dizer, de facto, um sistema robótico poderia estar a ensinar ao mesmo tempo 300 alunos. Podia, portanto, e até poderia diferenciar um pouco os inputs em relação a eles, não é? Porque poderia gerir simultaneamente processos desse tipo. E isso retira uma coisa que eu acho que, sobretudo nos vários níveis de educação, mais elementar que no superior, que é tão necessário, que é o interface humano, não é? A intensidade da relação emocional. A intensidade da emoção. O António da Base fala muito bem desse problema. Claro, evidentemente. A inteligência é isso, não é? É porque é que o jogo é tão importante nas crianças, enfim, nas primeiras idades, na aprendizagem, na aprender a aprender, é precisamente por causa disso. Agora, por isso, acho que uma questão mais interessante e mais construtiva no sistema de educação é a redução do número de alunos por turma. E a capacidade de intensificar a relação. A experiência finlandesa dos 2 professores por turma. Outras coisas, devemos olhar para isso para procurar encontrar alguma coisa que possa responder a estes níveis de retenção, que são exagerados e que são muito pressionados. Nos últimos anos foram muito pressionados, não é? Digamos, até este governo em particular. Digamos, o governo do Passos Coelho fez muita no crack, não é? Tinha uma grande obsessão sobre essa ideia da divisão da 4ª classe, não é? Como se diz, não é? De acentuar os fatores seletivos como a educação das famílias para a competição escolar. Eu acho que nós devemos ir no sentido contrário, porque é muito mais eficiente do ponto de vista de educação e isso implica uma percepção emocional que o robô não pode ter, não é? Pode ter outros inputs, mas esse não pode ter. Pode responder sucessivamente à solução de pequenos problemas de matemática ou de perguntas, pode mostrar vídeos muito interessantes, pode ser muito interativo, pode ser muito interveniente, até pode ter uma densidade de intervenção diferente do que um professor pode ter numa sala de aulas, não é? No contacto direto com o aluno, mas não pode perceber o aluno. Isso não pode.
e não pode buscar, não pode ter uma relação com o aluno, não pode puxar pelo seu gosto de aprender. Bom, então, já agora, em termos de responder algumas questões que foram aqui colocadas, e eu não vou meter na parte financeira, a não ser com as indiretas, não é? Porque vamos sempre cair um bocado nos custos, nas despesas, isso é evidente. Ali ao João Jaime, só aqui um pequeno reparo. A certa altura, provavelmente por lápis de linguagem, da municipalização para ali o Pedro que trabalha no município. Bom, eu quero aqui esclarecer uma coisa. Trabalhar no município não me faz um defensor da municipalização. Aliás, provavelmente me consegue criar argumentos, digamos, sustentados para levantar uma série de questões sobre a municipalização da educação. E a municipalização da educação não é uma questão sobre quem tutela os professores. É muito mais vasta que a questão da tutela dos professores. E abrange muitos outros campos. E, portanto, tentar discutirmos a questão da municipalização em função de quem tutela os professores é, do meu ponto de vista, logo à partida uma discussão redutora. Não significa isto que eu não considero importante e valiosa a intervenção dos municípios na educação. Significa que nós temos que repensar, a organização não é da educação, é a organização do Estado, no sentido do meu ponto de vista, de defender com clareza 3 níveis de decisão que são complementares, mas são distintos. O nível nacional, onde devem estar claramente definidos quais são as suas competências. O nível regional, que já não é um nível de definição, é um nível de aplicação. E depois, claramente, o nível municipal. Todos eles, com uma forma muito clara, dizer preto no branco, o que é que cada um é responsável, o que é que cada um tem que fazer e sobre o qual cada um responde. É muito mais simples em determinadas, digamos, em determinadas áreas, serem os municípios a responder e a tomar responsabilidades para si do que, por exemplo, é o Estado Central. Eu só dou aqui só mesmo um toquezinho. É muito mais fácil para o município, como nós fizemos em Cascais, assumir o concurso do leite escolar do que deixar o leite escolar a fazer, os diretores das escolas a fazer cadernos linkados para os quais nem sequer têm preparação. E, portanto, só ali houve um ganho de eficiência de tempo e de eficiência de custos. Em termos do produto final, a criança recebe na mesma pacote do leite, em termos do processo administrativo, foi muito mais simples ao município do que era anteriormente, muito mais eficaz. Portanto, eu só era este reparo para tornar claro que a questão da municipalização, eu não gosto da palavra, a gente deve falar de descentralização de competências e dentro disso que cabe a cada um das níveis de decisão. Segunda questão, que me parece, eu chamava a atenção, e aqui é um pouco, também vou à parte financeira, e contar aqui um episódio, dizia um secretário de Estado que tinha feito as contas, que tinha pensado, tinha refletido no assunto, e que as medidas que tinham tomado no máximo previam uma quebra de 5% dos docentes. 5% do total dos docentes. Depois chegou-se à conclusão que se a aplicação daquilo que tinha merecido tão grande reflexão do Secretário de Estado tinha implicações que podiam chegar aos 12%, ou seja, mais do dobro do que aquilo que tinha estimado. Porquê? Porque em termos de desempenho profissional, ou seja, de posto de trabalho, o posto de trabalho dos professores depende de um conjunto de fatores que não decorrem todos diretamente da existência, por exemplo, somente de alunos.
diminui o número de unidades orgânicas, não diminui o número de professores. Significa que há professores que deixam de ter reduções para estar nas direções das unidades orgânicas. Logo, passam a ter serviço seletivo. Se eu reduzo o número de chefias intermédias, elas deixam de ter horas de redução e, portanto, passam a ter horários completos. Vai ter como consequência reduzir o número de horários que vão ao concurso. O que é que isto significa? Isto é perfeitamente, digamos, pequeno. Se eu estiver a falar num agrupamento, quando eu falo em 900 ou 1000 agrupamentos, toma uma dimensão que não é logo imediata. E eu não falei do currículo. Porque se eu tirar 2 horas a uma disciplina, isto aumenta a redução que já fiz. E, portanto, há um conjunto de consequências no emprego dos docentes que muitas vezes não se tem, digamos, como consequência direta das medidas que vão ser tomadas. E foi por aí que foi feita a grande parte da redução. Se há menos professores. O que nós hoje temos, não é aqui para aqui no pedido, nós hoje temos um problema gravíssimo na educação de Portugal, que o João Jaime já referiu. Nós temos uma geração que deu tudo o que tinha a dar pelo sistema educativo. É uma geração que deu tudo o que tinha para dar, que está cansada, que está esgotada. E a cada dia que passa, ou a cada ano que passa, dizem-lhe: estás mais longe da reforma mais 3 meses. E, como isto não é possível de prolongar indefinidamente, há de chegar um momento em que esta geração, de um momento para o outro, e voltamos ao curto prazo, bate com a porta, sai, com o limite de idade, de possibilidade, e as escolas perdem toda a sua, ou grande parte da sua cultura organizacional. Porque quem vem de novo não tem, digamos assim, o tempo necessário para aprender, para interiorizar a cultura da própria escola. E isto, quando acontecer, e se continuarmos assim vai acontecer, tem efeitos dramáticos, penso eu, e desorganização do próprio sistema. Porque quando nós entrávamos, quando éramos novos, entrávamos nas escolas, havia sempre os colegas que diziam: não faças isto, faz aquilo, faz aquilo. Mal ou bem, éramos enquadrados no funcionamento da escola, e eu temo que isso possa depois não vir a acontecer. Aspecto que, mais diretamente relacionado com o tema das turmas mistas. Bom, também contar aqui um episódio. Nós trabalhamos muito em Cascais, no Departamento de Educação, procuramos ter uma colaboração próxima com os organismos do Ministério da Educação. E, portanto, desenvolvemos questões próprias e vamos fazendo reuniões com responsáveis do Ministério, nomeadamente a nível das direções. E numa dessas reuniões, com a doutora Teresa Ivaristo da DGIC, ela disse assim: olha, já tem ideia do número de turmas mistas que tem em Cascais? Eu disse: não. Mas temos assim muitas. Ela disse: repare, vocês são o Conselho da Área Metropolitana com a maior porcentagem de turmas mistas. Eu disse: mas não há razão de ser no Conselho Urbano termos tantas turmas mistas. E ela disse: olha, investigue lá se não se trata de situações de insucesso escondido. Ou seja, o que é que era o grande número de turmas mistas? O que é que se considera a turma mista? Basta ter um aluno ou 2 alunos do segundo ano numa turma de primeiro, diz que o aluno está no segundo ano. Não. Ou melhor, do primeiro ano numa turma de segundo, diz que a turma é do segundo ano. O que se trata são alunos do primeiro ano que acompanham o grupo, mantendo-se retidos no primeiro ano. E isto, estamos a falar de um Conselho Urbano, e nós fomos para o terreno verificar e chegámos à conclusão que tinham toda a razão. Havia muitas situações. E depois também verificamos que não era uma situação generalizada no Conselho, ou seja, havia determinados agrupamentos que tinham todas as turmas mistas e havia agrupamentos sem nenhuma turma mista, e portanto foi um trabalho que fizemos com os agrupamentos para começar a deslindar isso. Portanto, os números aqui não nos permitem fazer uma leitura direta,
Ou seja, em determinadas situações, as turmas mistas justificam-se para a criação de turmas, porque a falta de alunos obriga que eles sejam agrupados para atingir determinado número que leva à aprovação das turmas, e, noutros casos, são casos de insucesso escondido. Chamar a atenção também do seguinte: pouca gente fala nisto, mas nos últimos anos, e quando falo nos últimos anos, estou a falar, sem falar especificamente no governo do CRAC, não é? Do Passos Coelho. Há uma tendência que vem de trás e que, às vezes, com determinados governos se atenua, que noutros se acentuam e que, muitas vezes, dá-nos a ideia que há uma grande diferença quando há apenas uma questão de tom, que é uma ideia que peregrina de que é possível gerir o sistema de educação a partir de uma sala de comando, digamos, de computador da 24 de julho, onde tudo, digamos, se carrega e se diz sim, se carrega e se diz não. E é por isso que a maior parte dos diretores se queixa que passa 2/3 do seu tempo a preencher aplicações. Porque é possível ele chegar lá, carrega no botão e diz: ora, a escola de Bragança diz isto. Para isto funcionar, significa que o conjunto de regras tem que ser iguais para todo o país. Porque senão o programa tem complicações a funcionar. Imagino que é tão verdade eu aprovar uma turma do primeiro ciclo que tem que ter pelo menos 26 alunos em Cascais e exigir que em Marvão seja aprovada uma turma com 26 alunos. Porque o programa não aceita que a turma tenha menos 26. E isto significa que aquelas escolas do interior com poucos alunos são obrigados, para ter as turmas aprovadas na aplicação do Ministério da DGEST, o SINAGEST, que ter lá os 26 meninos, porque senão vem a turma recusada. E aqui, qual é a tendência? É de uma recentralização informática na gestão do próprio sistema. E isto está a acontecer. E isso, portanto, explica também, e os números aqui não nos permitem fazer uma leitura sobre o número de turmas mistas, as razões das turmas mistas. Em Cascais era um problema de insucesso. Noutras zonas pode ser um problema de falta de alunos. E só mais uma nota que eu penso que é importante. Nós estamos em recessão demográfica, não é nos últimos anos. Nós estamos praticamente em recessão demográfica desde os anos 80. O que nós na educação nos iludimos foi que, à recessão demográfica crescente, tomamos medidas de expansão do próprio sistema. Ou seja, à medida que o primeiro ciclo diminuiu o número de alunos, expandimos o pré-escolar. À medida que a redução de alunos no primeiro ciclo ia-se acentuando e que ia chegar ao segundo e terceiro ciclo, aumentamos a escolaridade obrigatória para 9 anos. E dizíamos assim: não, eles não nascem, mas aparecem. E agora, quando se começa a sentir a redução demográfica no secundário, alargamos a escolaridade obrigatória para 12 anos. Se conjugarmos isto com a redução de sucesso e a diminuição brutal do abandono, e nós temos uma memória muito seletiva, lembramos-nos dos últimos 2 anos, nós lembramos há 30 anos atrás, onde tínhamos taxas de índice de abandono e sucesso de 30% no terceiro ciclo, e agora queixamos, e é verdade, temos taxas de insucesso elevadas, quando estamos já a falar na ordem dos 8%, 9%, portanto, uma redução brutal, não é satisfatória, mas é muito grande. Hoje o nosso maior problema está nas taxas de insucesso no secundário, que atingem níveis que eu considero vergonhosos para um país europeu. Nós estamos a falar de taxas acima dos 30% no secundário. Estamos a falar de taxas de 30% no secundário. Posso dizer, são os dados que temos. Que são brutais. E no secundário é muito interessante ver que essa taxa não abrange todos os anos de escolaridade por igual. Abrange sobretudo o 10º ano de escolaridade. E portanto, essa diminuição demográfica que foi existindo foi sendo combatada, que nos deu uma espécie de sensação de alívio que isto não nos atingia.
nós estamos com perdas, e aqui os estudos de educação falam nisso, significativas em termos de acesso ao primeiro ensino. Em algumas zonas começam a ser ligeiramente disfarçadas com a imigração. Portanto, Depois disto, uma nota não quer falar sobre municipalização? Não. Só que eu não sei se aí eu não sei nada, as notas são zero. Mano, umas bocas, mas são zero. Eu não sei, é questão, por exemplo, saber qual é se o financiamento das autarquias está contabilizado no investimento total que aparece aí. Pronto, é importante. A despesa pública, pois, inclui financiamento das autarquias, mas não está discriminado os bairros de vida das despesas. Mas que em alguns casos pode ser importante. Mas não, aqui não há Não sei se mais alguém quer fazer mais alguma questão. Mariana, não tens nada a perguntar? Eu, por acaso, tinha bastante aqui no e vou juntar as duas últimas intervenções. Hoje estava a pensar, já agora, pronto, eu sou professora aqui na ESA, e não sei se estou ainda a fazer o que quero ou não, estou a brincar, agora esta é uma brincadeira. Mas há algum aspecto que eu achei muitíssimo curioso e juntam-se as duas intervenções. Devo confessar que eu ainda não fiz, não tive a oportunidade de ler o Estado da Educação que está publicado, o que é uma coisa grave para uma professora de administração e gestão escolar, mas irei ler rapidamente. Mas houve um comentário que me chamou a atenção, eu também não sei se o percebi bem, que o professor Olson fez em relação à mudança de facto no financiamento desde os anos, como costumamos dizer, da Troika até a atualidade, me chamou muita atenção, mas eu posso ter percebido mal, que é a grande redução na educação não superior, parece ter sido quase tanta como a educação superior, o que me deixou preocupado e com vontade de conferir, porque, embora aparentemente e obviamente me pareça que nós temos que o nosso sistema educativo a nível do ensino superior tenha que crescer, mas esse crescimento, se existiu na educação básica e secundária, também parece muitíssimo preocupante, visto que nós temos, de facto, problemas graves a esse nível, desde a retenção, como há bocadinho estivemos a ouvir, já agora em relação ao Dr. Pedro Everardo, não é tão mau sinal que haja mais insucesso neste momento, não sei se há também, porque já era elevado no secundário, porque isso também significa que havia muitos alunos que ficavam de fora e, portanto, eles não eram contabilizados dessa forma. Mas só queria dizer que se foram esses os dados de redução no ensino básico e secundário, me parece muito preocupante, porque há, de facto, estudos que mostram que portanto, em termos de apoio e tudo isso, por exemplo, há estudos sobre explicações que as crianças têm fora da escola e que precisariam, que não existem, mas eu não tenho a certeza de ter entendido bem o que disse, isto é mais uma pergunta do propriamente uma intervenção. A Teresa ainda queria também. Eu depois também queria dizer uma coisa. Vou ser mesmo brevíssimo. Eu gostava que o Francisco dissesse algo mais sobre o terceiro ponto do doutor, que é o do desinvestimento na educação pública, que é nós sabemos que isso está a passar, mas falou em termos do futuro. O que é que significa? O que é que irá acontecer quando aumentar a privatização da educação? O que é que vai acontecer aos grupos menos informados? Agora vou ser forte e ouvir. Toca mesmo as filhas das famílias que estão menos informadas, que não sabem o valor. Estou a dar um exemplo que é cada minha área, não dão valor ao pré-escolar, pode ser qualquer coisa, é a mesma coisa que ter uma AMA. O que é que vai acontecer em termos de disparidade, um aumento das disparidades sociais, se assistimos a uma progressiva privatização da educação? Eu disse que essa breve, portanto não tive mais nada. E a segunda coisinha, muito pequenina.
é que esse relatório mostra pela primeira vez em 20 anos, mostra que há uma baixa de cobertura na educação pré-escolar. Portanto, houve. Eu gostava de saber, dos nossos dois palestrantes, como é que interpretam isso? A baixa, claro que eu acho interessante dizer que as estatísticas são um exercício e, portanto, valem, não é? Tem algum valor, porque são as decisões com base nas estatísticas. E realmente, eu escrevi sobre isso em nome das inquietações na nossa página do Jornal de Letras, porque me pergunto, porque foi logo afirmado no relatório que não tinha nada, não estava relacionado com a baixa natalidade. Portanto, há aqui uma razão. Foi a Troika e o anterior governo, foi a questão que levantou também, que é muito interessante, dos agrupamentos e o que, de alguma forma, também as consequências que tiveram no pré-escolar. Sim, só os dois. Teresa, já assisti a uma discussão sobre isso do pré-escolar. Eu não sou de matemática, mas a Paula Teixeira, que é referência nessa área, em que ela diz que os dados que estão registados na base, não sei de onde saem essas estatísticas, não incluiria os alunos que estão no privado em todos os anos. Isto é, os alunos entram para a plataforma de um ano, depois no ano seguinte não aparecem e só voltam a aparecer quando entram num... Pronto, e agora, mais do que isto, não lhe sei explicar, mas estão aqui estas minhas colegas que assistiram que estão aqui muito caladinhas, que assistiram à discussão, que é a Paula Félix e a Isabela Mourinho, que são de matemática e que devem saber explicar isto do princípio ao fim. As escolas privadas só são obrigadas a colocar no primeiro ano do pré-escolar e depois no primeiro ano do primeiro ciclo. E, por exemplo, um aluno que se inscreve no primeiro ciclo, a família inscreve no portal e de repente decide, não, eu tenho aqui uma escola privada ao pé e quero ir colocá-lo lá e vou retirá-lo daqui. Se a escola não introduzir um sistema, a pública diz que ele não está colocado, porque não há opção de dizer, na plataforma não há opção de dizer ele está numa escola privada. Portanto, para todos os efeitos, por exemplo, isto em termos de divórcios e de responsabilidade parental é muito complicado. Há pais que tiram os filhos às mães e vice-versa porque estão no privado e vão alegar que nomeadamente no pré-escolar não está colocado. E, portanto, apesar daqueles dados que são os dados oficiais, porque é bom que se perceba que o Conselho Nacional de Educação não faz recolha de dados. O Conselho Nacional de Educação faz um olhar sobre dados que já existem supostamente oficiais. Portanto, os dados que de facto nós temos é que a população é X, a população no pré-escolar é Y e a taxa de pré-escolarização deu menos. Agora, há aí um fenómeno qualquer que faz com que ela dê menos, que eu não acredito que seja pela questão por exemplo, Lisboa é que tem a taxa de pré-escolarização menor, está na ordem abaixo dos 80%, e portanto, eu não acredito que tenha a ver com a questão há um fenómeno qualquer que tem a ver com contagem, porque nada indica que, de facto, os alunos, que haja menos, percentualmente, haja menos crianças no pré-escolar. E a dar muito breve, porque agora já estamos lá na China. Está bem, então vou ser muito breve. Senhora Presidente, sou a professora Margarida Moreira, professora de Artes Visuais, e é o seguinte, eu quero fazer uma crítica à rede escolar que tem a ver com o ensino artístico. Eu considero que o país ganharia mais e o ensino artístico se existissem mais escolas do tipo de António Rui e Flávio Reis no país. Acho que só 2 é muitíssimo pouco e o país perde bastante muito. Porque de maneira nenhuma
portanto, o ensino artístico que existe nas escolas secundárias normais tem a resposta que essas escolas já dão, portanto, nós aproximamos um pouco mais ou menos por causa da diversidade dos diplomas profissionais que dão e da visão, da própria visão dos caminhos que o ensino artístico, a arquitetura, a visão do tem. E, portanto, acho que é muito pobre para o país existir em todas as escolas. Da mesma maneira que há tantos conservatórios pelo país, tantas escolas lá, mas este ensino tem muito poucas escolas especializadas no país. É uma grande preocupação. É só isso. E rápido. Vamos fazer depois brevemente uma outra discussão sobre o ensino artístico. Vamos descansar nessa altura. Estou aqui do Pedro e Francisco. Só duas questões. Alguém pediu no Valor dos Dados um corte da despesa pública total do ensino superior é de 1.900 para 1.400 milhões e do ensino não superior é de 7.200 para 6.250. Portanto, quase 1.000 milhões de euros no ensino não superior. É que houve uma. Aí a culpa não é de quem enviou os dados. Houve uma atualização em 2016, havia um erro, porque não foi contabilizar as despesas correntes no ensino superior. Há um aumento de 30 milhões em 2016. Portanto, esse valor que está no funcionamento está errado. É 1 milhão, são 1.110 milhões, e não, página 222, portanto, e não o valor que lá está. 110. Como? Estou a citar 1.110. Já está? Sim, 1.110 mais 250, não é? 1.400, que é em 2016, foi o número que eu dei aqui. Exatamente. E se for para trás, para 2010, portanto, são 1.455 mais 439, portanto, 1.900. Sim. Ou seja, baixa de 1.900 para 1.400. Não há em baixa que dizia inicialmente o estudo que... Sim, de acordo, já estou a citar o... É só, pronto. Bom, o segundo ponto sobre o que é que vem. Bom, é muito difícil fazer uma antecipação porque, quer dizer, uma coisa são, digamos, visões estratégicas sociais e visões, digamos, de mercado que se vão impondo no debate permanente sobre, em relação à escola pública. E outra coisa são depois as reações a circunstâncias. Se, digamos, a estratégia num caráter resulta mal porque cria, digamos, mobilização de agentes educativos suficientes, portanto há um recuo desse ponto de vista. Creio que agora estamos numa fase melhor para a escola pública e creio que os principais decisores são muito mais sensíveis à escola pública do que era o Nuno Crato. Mas queria dar só um exemplo que é este. Há pouco tempo saiu um livro dos Estados Unidos, muito interessante, sobre um economista muito famoso dos Estados Unidos, ganhou o prémio Nobel, chama-se James Buchanan, e que conta que teve acesso aos arquivos dos centros de investigação que ele foi criando na Virgínia, sobretudo, no estado do sul dos Estados Unidos, que diz respeito a quem é que financiava os seus centros de investigação. Eles descobriram financiamentos gigantescos da família Koch, que são, digamos, é a segunda maior fortuna privada nos Estados Unidos e é uma parte, hoje em dia, os irmãos Koch são 4, 2 muito conhecidos, e que têm um envolvimento muito grande no Tea Party. Portanto, são, digamos, dos apoiantes do Michael, do Pence, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, e, portanto, estão muito próximos da DeVos, que é a ministra das Finanças, a ministra da Educação do Donald Trump. Bom, porquê é que isto é importante? Porque havia uma agenda que resulta muito explícita na correspondência entre este economista e os seus centros de investigação académicos e os grupos e fundações destes irmãos, destes promotores de iniciativas económicas, e que correspondia a isto. Eles queriam organizar uma resposta ao movimento dos direitos cívicos, que nos anos 60 impôs, como se lembrarão, porque isso foi educado agora porque fez 50 anos, impôs por força da presença do exército americano a integração dos negros nas escolas do sul dos Estados Unidos. E em resposta a isso, começou a ser criado, por este homem, James Buchanan, um conjunto de programas de doutoramento, de centros de investigação, conferências, colóquios, revistas, enfim,
muito financiados, para desenvolver a ideia de que, no contexto da integração dos negros nas escolas oficiais públicas norte-americanas, a alternativa era as voucher schools. Portanto, era a escola privada. E a escola privada seria a alternativa para as famílias brancas recalcitrantes para terem uma educação protegida. Porque a escola privada não havia exército a impor a menina negra. E o livro é fascinante, porque é um livro muito rigoroso, com detalhes da forma como estes programas eram delineados e apresentados, como ainda por cima em correspondência privada, eram muito francos. À americana, vocês imaginam como a coisa era, não é? Portanto, era à bruta. Portanto, era mesmo, nós queremos tirar os negros das escolas e, portanto, vamos fazer com que o Estado financie, porque era preciso para dar dimensão ao programa, não podiam ser só escolas privadas. Portanto, tinha que ter o voucher para poder ter um financiamento suficiente para alargar em algumas classes médias e ter uma dimensão social representativa, para que fosse uma alternativa, digamos, na forma como as classes sociais se reproduzem. Não é? Se é só elite, não serve para nada. É preciso criar modos de legitimação social e de ampliação de apoio. Eu cito este exemplo porque é um exemplo de uma reação que depois tem grandes consequências. Hoje em Inglaterra, Tony Blair levou isto à Inglaterra, não é? E, portanto, prolongou-se por outros. Ele foi contaminando o debate público sobre a ideia das escolas privadas nestes níveis de ensino. Nos Estados Unidos, no superior, como sabem, é tudo. As escolas de referência são todas privadas. Reparem que em Portugal, a pressão para a ampliação do espaço das escolas privadas no não superior foi por via do debate sobre os rankings, para criar uma exibição da hierarquização social e que tivesse esse efeito. Se virem, por exemplo, a comparação, nunca houve rankings nas escolas do ensino superior. Pois não. Na verdade, não interessava a ninguém. Não tem nenhum significado. É que é moderna, é independente, o que era? Não tem nenhum sentido, não é? Não tem nenhum sentido. Só a católica é que apareceria com um bom nível razoável. E, portanto, o debate sobre os rankings tem um efeito muito mediado no tempo, na verdade. Não é? Portanto, isto demora muito tempo até criar uma alteração do padrão de reconhecimento social. Mas eu creio que esta é a questão que vai haver. Porquê? Porque não interessa a nenhum destes projetos sociais ter escolas privadas por cima. Interessa ter escolas privadas que absorvam uma parte muito importante do financiamento público. Porque é assim que isto pode ter coerência e dimensão social suficiente. E, portanto, a pressão vai ser sempre desse tipo. Não é só dizer a escola dos meninos de não sei o quê, de Carcavelos, tem melhores notas. Isso não tem nenhum impacto. O que tem significado é reproduzir socialmente um aparelho que retira da igualização, que era a sua pergunta, não é? Digamos, da integração social, da diferenciação social incluída na escola pública, essa capacidade do Estado e a capacidade do setor público de fazer esse processo. Essa batalha vai surgir sempre porque é uma forma de organização social. Portanto, é uma batalha de mercado, tem um interesse económico imediato, mas tem muito mais do que isso, é uma forma de organização social em geral. Não é? Portanto, digamos, a naturalização das hierarquias dentro da sociedade depende absolutamente desse tipo de processo. Não é só a formação das elites, também é muito importante, é a reprodução das elites. Os meninos e as meninas se vão casar, têm que estar na mesma escola. É muito importante isto, é muito importante que haja escolas que tenham apenas 1.000 euros, porque é para eles se casarem. É assim que a coisa depois vai funcionar. Agora, isto é um projeto muito mais amplo. É um projeto muito mais amplo. É um projeto que tem a ver com a forma como a sociedade se vai construindo a imagem de si própria, não é? Porque vai naturalizando a hierarquia e a diferenciação social nas pessoas. E creio que esse é o grande debate que vai haver no nosso tempo. Quer adicionar alguma coisa muito simples? Não. Olha, muito obrigada.